E eu queria trazer aqui na nossa mesa de podcast hoje essa pergunta. Como saber o que é pecado e o que não é pecado? Né? Como colocar nessa balança? Né? Como compreender, irmã Maria Raquel? Tá chegando o áudio aí? Ficou sem chegar aqui. É porque tu baixou um pouquinho ainda. Ah, beleza. Não, até que eu tava escutando o teu retorno no teu fone. O que é pecado e o que não é. Né? O que é pecado que me leva para confessar, que seria o pecado mortal, o que seria o venial. Como a gente trazer aqui na mesa essa situação para que não corra o perigo da gente cair numa certa realidade parecida com o que a gente está comentando agora? A gente recorre tanto à palavra de Deus como ao catecismo, né? Que eu estou no parágrafo 1849 do catecismo, inclusive mais um pouco mais, 1846 tem um artigo inteiro só dedicado aqui sobre a realidade do pecado. Inclusive, o Instituto Hesed vai começar nos próximos dias, né, um curso de catecismo. Olha exatamente só. Porque nós precisamos estar realmente levando às pessoas aquilo que é o ensinamento da igreja. Então, parágrafo 1849, nós temos aqui a definição do pecado. Né? O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Né? A gente poderia até, o Padre Emanuel, passar aqui um pouco os mandamentos, assim, rapidamente, mas até eu pediria para abrir, Padre. Primeiro, abra aqui 1 João. Né? 1 João 3,4. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. O senhor pode ler, Padre? 1 João 3,4. Todo aquele que comete o pecado pratica a iniquidade, pois o pecado é a iniquidade. Então a igreja, não nós temos além dessa lei natural, que é aquilo que está inscrito no coração humano. É muito bonito, Guto, quando São Paulo vai dizer assim, os pagãos, mesmo não conhecendo a lei, quando eles fazem aquilo que está determinado na lei sem conhecer, são a prova de que essa lei está inscrita no coração humano. Eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro de uma vez, na faculdade, nós estávamos falando sobre a realidade, por exemplo, de matar a vida dos inocentes. E era uma mesa com jovens, em sua maioria católicos, mas tinha um que se dizia ateu. Aquele ateu foi o único que se levantou e disse, isso não pode acontecer. Não se tem o direito de tirar a vida de ninguém. Naquele momento veio aquilo que São Paulo diz. Quando um pagão, né, no caso ele era um ateu, quando observa aquilo que está prescrito na lei sem conhecer, ele é uma prova que essa lei está inscrita no coração humano. Por isso que está dizendo aqui, o pecado primeiro de Deus é uma falta contra a razão. Eu não preciso dizer para uma pessoa, a que ponto nós chegamos, eu tenho que dizer para uma pessoa que matar um outro é pecado? Isso está inscrito, é uma lei natural, nós chamamos a lei moral natural, inscrita no coração humano. Não é? Mas, para além disso, exatamente porque quando o homem peca, lá no Gênesis, quando Adão, nós temos ali o pecado original, há uma ruptura e há uma desordem interior. Então, nós vamos chamar de concupiscência. E aquilo que o homem conheceria de maneira muito natural, ele fica desordenado. Então, é preciso que Deus revele. Né? É preciso de uma revelação divina. E aí nós temos a lei revelada, nós temos os mandamentos, que exatamente dentro desses mandamentos, onde a igreja vai norteando aquilo que são os pecados. Né? Os 10 mandamentos, nós poderíamos passar de maneira rápida aqui, Padre. Né? O primeiro mandamento, o irmão Luiz diz assim, o primeiro mandamento da lei de Deus, isso me ajudou bastante. Quando ele fala assim, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem observa o primeiro vai seguir todos os outros. Verdade. Né? Então, a igreja, Deus, na sua infinita misericórdia, nos entrega os mandamentos exatamente para que nós não ficássemos nesse achismo. Né? Isso é pecado, isso não é pecado. Então, nós temos os mandamentos da lei de Deus, nós podemos passar aqui os 10 mandamentos, e claro que dentro de cada mandamento nós temos inúmeros desdobramentos. Importante saber que o Catecismo da Igreja Católica, ele vai trabalhar pormenorizadamente os 10
os 10 mandamentos. Enquanto a gente falava, por exemplo, da Eucaristia, né? As pessoas colocavam, mas eu tenho medo de comungar porque eu tenho medo de estar em pecado mortal. Né? A gente pode, depois que a gente passar os 10 mandamentos, mas o que configura o pecado mortal, o pecado venial. A igreja vem dizer, né? Porque o pecado mortal, isso é belíssimo, ele mata o amor. O pecado venial, ele enfraquece a caridade. Né? Mas isso de uma maneira muito, por isso que é importante a doutrina, de uma maneira muito sólida. De uma maneira muito sólida. Essa palavra dos mandamentos é muito especial porque muitas pessoas às vezes nem sabem fazer um exame de consciência. E dos melhores exames de consciência é passar cada mandamento e ver se eu estou amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro, será que eu estou colocando alguém acima de Deus? Uma pessoa que coloca talvez um relacionamento acima do próprio Deus, coloca o seu trabalho. Eu ouvi um testemunho difícil de um homem que viu o seu casamento fracassar e ele falou comigo, olha, eu vi que o meu casamento fracassou porque eu coloquei o trabalho em primeiro lugar e não Deus na minha família. E eu coloquei o meu trabalho, as minhas metas profissionais, o meu dinheiro, a minha vida de conforto e coloquei tudo a perder porque ele colocou algo ou alguém, né, no caso de qualquer pessoa, no lugar de Deus. E aí entra aí todas as idolatrias, todas as superstições, tudo aquilo que fere a virtude da religião, que é dar a Deus o que é de Deus. Quando a gente estuda teologia moral, a virtude da religião é aquilo que é de mais profundo, aí a adoração, dar a Deus o que é dele. Tem a moeda lá, falaram com Jesus e ele disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que eu dou a Deus? Em primeiro lugar, o meu coração, adoro a ele, reconheço, sou criatura e Deus merece ser adorado. Pois não tomar seu santo nome em vão. Tem tanta gente que faz juramentos e usa o nome de Deus para encobrir uma mentira. Eu juro. E aquele juramento é um juramento que fere. Pois guardar domingos. Mas não deu tempo de... domingo eu recebi uma visita e aí eu fiquei sem graça de dizer, a visita chegou em casa, era 5 horas e a missa era 7 horas. É o único dia que eu tenho para ficar em casa com a família. Mas é o jogo do Corinthians. Espera aí, padre. Eu tenho que ver o jogo do Corinthians, mas o jogo é à tarde, né? E às vezes esse guardar domingos é tão pouco que Deus pede. Deus pede 1 hora por semana. Multiplica aí, cadê a matemática? Não é 24 vezes 7? Cadê meu pai? Agora vai puxar minhas orelhas, porque ele é economista, ele faz tudo de cabeça. 24 vezes 7? 7, eu não vou conseguir não, pai. Uma hora dessa... Essa hora de... Eu já tá aberta a calculadora. 168 horas por semana. E a irmã Marejona salvou a pátria aqui. Olha aí. 168 horas e eu não posso dar 1 hora para Jesus? Aí a gente vê e a gente vai passando cada mandamento, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Será que eu estou sendo obediente? E esse mandamento é um mandamento duplo. E é o primeiro mandamento que começa a vida do próximo. E daí os 7, ele e os outros 6, são do relacionamento conosco. São 3 mandamentos com relação a Deus e 7 mandamentos com relação a Deus no próximo. Jesus disse, aquela frase que Santa Madre Teresa de Calcutá dizia que motivava a vida dela, os 5 dedos, foi a mim que o fizestes. Né? Os 5 dedos, ela quando tinha dúvida se estava fazendo alguma coisa, ela lembrava dos 5 dedos e falava, foi a mim que o fizestes. Aí honrar pai e mãe é um mandamento de mão dupla. Os filhos estão honrando os pais, mas os pais estão cuidando dos filhos, estão se dedicando a ensinar os filhos. Essa escola não ensina o que é para fazer, a catequese não ensina o que é para fazer, e o pai esquece que o primeiro catequista, o primeiro lugar onde ele aprende é dentro de casa. E aí a gente vai passando mandamentos por mandamentos, vendo o quanto aí é que a gente vê o pecado. E tem pecado mortal, por exemplo, contra honrar pai e mãe. Tem alguns pecados mortais que a pessoa deliberadamente conhece o mandamento, sabe que naquela hora e, por exemplo, corta um sustento que um pai precisaria para viver e corta por causa de ganância e fala, não vou dar nenhum tostão para o meu pai, e o pai passando necessidade, com fome e tudo. Isso fere e fere profundamente a caridade. Aquilo que a irmã disse, mata o amor. Mata o amor.
E a gente vai passando cada mandamento, a gente segue todos, irmã Maria Raquel, para ir lembrando assim. Já tá no quinto, né? Já está no quinto, então vamos Já lá. tá no quinto, né? Então vamos, né, irmã? Vamos lá, ó. Se a gente pega no quinto mandamento, não matar. Esse eu não peco. Eu não tenho pecado porque eu nunca matei ninguém. Será? Será que com uma frase que você disse, você matou a boa fama de uma pessoa? Será que você disse e passou para uma cidade inteira saber que uma pessoa fez algo mal e você matou a boa fama daquela pessoa? Será que eu fiz isso? Um pecado que eu não matei com a minha mão, mas eu matei com a minha língua. E eu feri aquela pessoa de uma forma gravíssima. Esse pecados contra a castidade no sexto mandamento, para nós, o que pode soar aquilo que é mais palpável e mais claro, ferir a castidade com pecados consigo mesmo, ferir com os olhos quando vem alguma coisa na internet de corpos que sabe que aquilo vai ferir os meus olhos e vai ferir a minha castidade, mas há pecados, por exemplo, que ferem a castidade conjugal. Quando um casal deliberadamente coloca meios para impedir os filhos. E isso hoje em dia tá gente achando que não tem problema, no meu caso é porque a gente isso e aquilo, e coloca métodos artificiais para impedir. Isso fere o sexto mandamento. Sim. A pessoa pode falar, eu me uno à minha esposa e aí não tem problema nenhum porque é com a minha esposa, mas espera aí. A igreja ensina que a união de um casal deve ser manifestação de um amor e aquela união deve estar aberta à vida. E isso é muito importante dentro do casamento. Então, cada mandamento que nós vamos passando tem resposta de Deus para a nossa vida. Cada mandamento tem resposta que muda aquilo que a gente faz no nosso relacionamento com Deus. Passa lá do sexto para o sétimo mandamento, não roubar. O que eu posso pensar? Eu também nunca roubei nada de ninguém, nunca subtraí nada de ninguém. Mas o roubar pode ser, por exemplo, eu roubar e guardar no coração a mágoa. E eu roubei a paz, roubei tudo que a pessoa tinha de direito e aquela mágoa faz com que eu não deixe a pessoa com nada. E assim, a gente vai passando cada mandamento, depois de pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, a mentira. Quantas pessoas, por causa da mentira, acabam pecando e ofendendo a Deus. Depois, cobiçar a mulher do próximo e cobiçar as coisas alheias. Aí mistura o sexto com o nono mandamento. Eles parecem, mas aí é aquele olhar. Tem uma vez um homem me disse assim, padre, mas eu sou homem e eu acabo olhando, não é? A gente sabe e a carne é fraca. E a irmã Maria Raquel contava, dia desses, a experiência que ela teve com o pai dela e da fidelidade dele, a mãe dela, fidelidade de guardar o olhar e permanecer firme, depois cobiçar as coisas dos outros, e a inveja, como é um pecado que muitas pessoas até nem confessam. Esses dias eu estava pregando, irmã Maria Joana, sobre a inveja, e muitas pessoas, aí eu perguntei, você já pensou que você pode ser invejoso? Aí a pessoa disse assim, eu tenho inveja, eu tenho medo da inveja dos outros. Olho gordo, a pessoa pode olhar para mim e destruir a minha vida e tal. Assim, isso é um problema para a minha vida. E eu falo, e você? Já teve inveja? Já olhou uma família e pensou, mas eu queria ter uma família como essa, eu queria ter um corpo como esse, eu queria ter a inteligência dela, eu queria ter a capacidade dele. E a gente vê o exame de consciência nos 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos a gente vê a resposta de Deus. Os mandamentos não são maus. A igreja ensina aquilo que Deus disse. Eu quero que você tenha vida. Eu coloco diante de ti, Moisés disse, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida e vivereis. Está lá no livro do Deuteronômio. Ele escolheu, o povo de Deus foi convidado para escolher a vida e lá ele teria vida em abundância. Olhar os 10 mandamentos, a igreja fala, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. 1 João 3, 24, está até aberto aqui. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Guardar os mandamentos é ter alegria.
Quem vive os mandamentos vive em paz. É muito interessante sobre isso, Guto, assim, porque, por exemplo, peguemos os pecados capitais, né? Capitais porque eles dão origem a vários outros. Então, a gente tem aí, por exemplo, a inveja, que o irmão trouxe, podemos trazer aqui a soberba, a luxúria. Interessante que, será que uma pessoa precisa realmente ela ter fé para compreender que essas coisas, podemos chamar de vícios, elas afetam diretamente as relações? Né? Então, o que é importante saber que o pecado, nós temos uma lei que dirige, mas temos uma graça, né, que nos sustenta. O pecado é exatamente essa revelação, é exatamente porque é algo que destrói. O homem foi feito à imagem e semelhança, né, de Deus e nos destrói o nosso relacionamento com Deus, nos destrói. E há sempre essa dúvida, né? Qual a gravidade do pecado, que a palavra vai dizer, há pecados que conduzem à morte. Então, existe realmente um grau. Então, é pecado mortal, pecado venial. Conhecer os mandamentos é imprescindível para que a gente tenha o discernimento se é um pecado mortal, se é um pecado venial. Parágrafo 1857 do Catecismo, a gente vai ver isso aqui. Para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições. Ao mesmo tempo, elas têm que acontecer ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave. E aqui a matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. Né? Então, conhecer os mandamentos é uma matéria grave, mas não só isso. Eu tenho plena consciência de que isso, né, é um pecado. Então, e ainda uma terceira situação, tenho que cometer deliberadamente, voluntariamente, livremente. Eu sei que então isso aqui é uma matéria grave. Eu sei que isso é errado e eu quero fazer. E eu quero fazer. Então, quando essas 3 condições elas estão juntas, eu estou diante de um pecado mortal que mata o amor. E eu preciso necessariamente recorrer ao sacramento da confissão para reviver no amor, né? Então, o pecado venial, por sua vez, como eu falava, então ele não mata, mas ele vai enfraquecer. Mas é o pecado venial na própria Santa Missa, né, no ato penitencial. Nós recebemos o perdão dos pecados veniais, mas muito importante que as pessoas falem, então não preciso confessar os meus pecados veniais. A questão é que a gente tem que ter muita atenção nos pecados veniais, embora eles não impeçam a comunhão eucarística, mas é como se eu estivesse flertando ali. E o pecado venial, quando ele não é cuidado, ele vai crescendo e ele vai te conduzir a um pecado mortal. Então, todo pecado ele merece uma atenção e nós não podemos achar, mas isso aqui não é pecado mortal, é pecado venial. Não. Ele vai acabar, né? A própria Bíblia diz isso. Às vezes a gente vai de queda em queda e pode-se chegar a um pecado mortal. Então, é preciso ter atenção com todos os pecados para nos mantermos na graça de Deus, né? Não perdermos a comunhão com Ele.